Manchester, Anápolis, Goiás. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Boa noite, ouvintes. Hoje é domingo, 19 de outubro, agora são 7h02. Eu já começo agradecendo você que está sintonizado em Anápolis, nas cidades vizinhas. Muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis, com apoio do Conselho Espírita Regional. Sejam muito bem-vindos a mais um Sementes de Luz. O seu momento de paz, de fé, de reflexão, aqui na Rádio Manchester FM. Em sintonia com a luz do Evangelho e com o amor do Cristo. Hoje o nosso tema é Consolador. Jesus, o médico das almas. O mestre que curou cegos, levantou paralíticos e acalmou corações aflitos, continua até hoje a nos curar, não apenas o corpo, mas a alma cansada, ferida, sobrecarregada das dores da vida. E para esse encontro especial, recebemos com muito carinho a Jordana Pires e a Núbia Smith, que vem compartilhar conosco reflexões sobre esse Cristo, médico de todos nós. Seja muito bem-vinda, Jordana. Boa noite, muito obrigada pelo convite, o prazer é meu e eu que agradeço. Seja muito bem-vinda, Núbia. Obrigada, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de contribuir com o trabalho de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. E a gente quer ouvir a sua participação. Participe com a gente. Na sua opinião, o que precisamos fazer para manter a saúde espiritual? Responde pra gente. Manda sua participação aqui no nosso WhatsApp 99206-3993. Na sua opinião, o que precisamos fazer para manter a saúde espiritual? 99206-3993. Vamos começar o nosso bate-papo? Núbia e Jordana, quando falamos em Jesus, o médico das almas, lembramos dos inúmeros momentos em que ele curou não apenas o corpo, mas também o coração das pessoas. Como podemos fazer essa medicina divina? Como podemos entender, essa medicina divina que vai além da dor física? Pode ir? Ótimo, É muito importante a gente enxergar essa amplitude que o Cristo nos traz, É muito bom falar do Cristo porque nos envolve de uma forma diferenciada. E quando a gente está falando desse Cristo, quando a gente está se envolvendo com esses sentimentos, a gente pode notar que essa conexão se faz natural porque nós nos abrimos para essa conexão. E quando a gente pensa em curas e pensa em conexão com Cristo, é muito importante que a gente saiba o que a gente precisa, Eu sempre brinco que se você acorda, Núbia, passando mal hoje de manhã, sei lá, virose, um tanto de diagnóstico que tem hoje em dia, você acorda sentindo mal, você precisa identificar que está sentindo mal. Você fala, nossa, eu não estou bem, eu vomitei, eu estou com dor de cabeça. A gente precisa identificar isso, E depois falar, nossa, eu acho que eu preciso buscar recursos médicos, eu vou buscar um atendimento, uma emergência, seja o que for. E assim não é diferente com Cristo. Por mais que Ele saiba o que nós necessitamos, por mais que Ele tenha todas as pontes para fazer com que a gente chegue à cura, A gente precisa saber o que a gente deseja. Nós precisamos encontrar um diagnóstico próprio, Um autoconhecimento, onde eu fale para Ele, olha, Jesus, Cristo, eu não estou bem. Eu preciso curar-me de tal situação, Porque se não for assim, o que Ele vai curar?
Ele pode até curar, mas é necessário que a gente entenda o caminho dessa cura para que ela transforme a gente também, uma vez que a gente sabe que as dores, as doenças, elas vêm como uma amiga a lapidar o nosso espírito. Então ela não deve passar em vão, né? Então acho que o primeiro passo para nós entendermos essa cura do Cristo e acreditarmos nela é também encontrar esse diagnóstico. É verdade. Como a Jordana disse no início, é muito bom, né, a gente falar de Jesus. Quando a gente traz a imagem dele à nossa mente, quando a gente fala o nome dele, né? Ele tem um magnetismo muito intenso, muito profundo e não menos um magnetismo curador, né? Jesus, ele entende de todas as profissões, ele é completo, ele tem um pós-doutorado em tudo. E uma das que ele exerce com total eficiência é a medicina do espírito, né? Como o Diego disse, Jesus, ele não cura só corpos. Jesus é médico de almas. E a Jordana tocou em alguns aspectos aqui da gente criar o hábito, né, de exercitar, a identificar as nossas dores, não só as enfermidades do corpo, mas principalmente do espírito. Quem já vem estudando há algum tempo a respeito de espiritualidade, a respeito de medicina espiritual, a gente já compreende que quando uma enfermidade ela aflora, ela chega no corpo material, no corpo de carne, é algo que veio lá do nosso espírito, né? Então a gente compreende hoje em dia que às vezes foi uma irritabilidade, uma tristeza, uma mágoa, um ódio, um desequilíbrio emocional. Então é interessante a gente trazer esse olhar para dentro de nós e aprender a verbalizar, a sentir, olha, eu tô com raiva, eu tô com inveja, né? Eu tô triste, eu tô magoada, eu tô ofendida com o que aquela pessoa falou ou fez comigo e eu não tô conseguindo digerir isso. É o momento exato de recorrer à ajuda da espiritualidade de luz que está sempre presente. E Jesus, ele é um ser que abraça, é um ser consciencial, que abraça o planeta de uma forma inteira, integral. Então ele está em todos os lugares. Ele está dentro, ele está fora de nós. E todas as vezes que a gente recorre a ele, ele sempre vai ter uma luz para nos enviar. Ele vai enviar uma pessoa, ele vai enviar um espírito amigo, mas ele nunca nos deixa desamparados, ele nunca nos deixa sem resposta. E muitas vezes é a própria essência dele, o magnetismo dele, né, ligado a nós, nos trazendo essas respostas, essas orientações, né, trazendo esse bálsamo que vem aliviar, que vem trazer paz, que vem trazer o refrigério para o nosso espírito, né? E muitas vezes a gente até consegue sim sentir, ouvir a voz dele falando, tocando o nosso interior, né? E aí a gente pensa, mas como assim ouvir, sentir Jesus? E isso está totalmente relacionado com o tipo de relação que nós alimentamos, criamos com ele, né? Então, da mesma forma que a gente busca conviver bem com as pessoas que a gente está aprendendo a amar, da mesma forma que a gente se esforça para aceitar aquelas que a gente ainda não consegue amar, Jesus não é diferente, é uma convivência, é uma relação. É necessário que haja o diálogo, é necessário que haja essa abertura. Com Jesus, a gente não precisa de ter reservas, de pensar assim, mas eu posso falar isso? Isso é algo tão íntimo, é algo tão meu, né? Mas Jesus não vai julgar a gente em momento nenhum. Ele não vai recriminar a gente por às vezes a gente se sentir tão inferior, porque nós ainda somos inferiores, mas a grandeza de um espírito em construção de nobreza interior, um dos aspectos
aspectos é a sinceridade. Sim. É a gente não ter medo de assumir quem a gente é a gente ter essa coragem de expor as nossas fragilidades, mas expor para Jesus, porque Jesus, ele não vai usar os nossos pontos fracos para depois maltratar, humilhar, né? Para às vezes usar isso e nos causar feridas emocionais. Sim, tirar as máscaras mesmo, né, diante de Cristo. Nós estamos para o progresso, né, e esse progresso, ele é contínuo. Às vezes a gente deseja tanto que isso aconteça tão rápido, mas não percebe que existe um processo individual de cada um. E essa conexão com Cristo, ela é valorosa, né? Isso aí que você está falando é muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente tende a enxergar o Cristo e a sua energia e o seu amor por nós muito humano, né? E transcende tudo isso. Quando a gente senta sem máscaras ali, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, as fraquezas que talvez a gente não contaria para ninguém, né? Para Ele a gente tem que falar. E quando a gente fala, quando a gente verbaliza, tudo aquilo toma conta não só do nosso corpo, quanto do nosso espírito. E o desejo de mudança vem. Né? É aquele momento de se autoconhecer de verdade. O momento de dizer, olha, eu tenho dificuldades, eu preciso da sua ajuda, eu quero mudar. Não é fácil, não vai ser do dia para a noite, mas o desejo de mudança, o desejo de fazer essa diferença, vai fazer com que essa conexão exista. E essas nobrezas a qual você falou, né? Esses sentimentos de bondade, de acolhimento, de afabilidade, elas vão ser natas. A gente vai sentir de forma mais natural. A grande maioria das vezes é porque a gente está tão perturbado, tão envolvido ali com as nossas dificuldades, que a gente acha que está abandonado no caminho, né? E na verdade, nós estamos amparados constantemente, mas a nossa vibração nem sempre se conecta com aquilo ali devido às nossas dificuldades. Por isso, talvez, esse momento de se autoconhecer, como a doutrina sempre falou, é o essencial, para a gente saber mesmo qual momento eu tenho que parar, eu preciso me reconhecer, quais são as maiores lutas, as maiores dificuldades, né? Para que eu entenda o processo, onde eu vou começar trabalhando em mim, tirar o véu, fazer uma anotação, lembrar ali de Santo Agostinho, que todas as noites colocava ali o que foi bom, o que foi ruim, né? Sem véus, e não precisa de divulgação. Talvez você esteja receio, né? De falar, não, mas minha mãe vai saber, meu companheiro, meus filhos. Não, é você e o Cristo. E ali falar, me ajude, me socorre, eu preciso dessa ajuda, inicia a cura, né? Seja física, seja espiritual, no dispor ali a vontade de crescer e de melhorar, né? É verdade. Isso é muito importante. É verdade. Uma coisa que eu acho interessante também, que assim, são nas minhas meditações particulares, né? Quando eu fico imaginando assim, Jesus, quando ele chegava até aquelas pessoas, ou as pessoas chegavam até ele, e ele sabia que poderia já encerrar aquele processo de enfermidade, aquele processo obsessivo, né? Aquele processo ali de sono profundo. E nas escrituras falam, né, que Jesus falava assim, vai e não peques mais. E eu, com a minha imaginação assim um pouco mais fértil, eu tenho certeza que ele não ficava apenas nessas palavras. Porque Jesus, ele é um espírito puro, cristalino, sincero, verdadeiro, né? Então ele sabia muito bem tocar o coração, né? Ele sabe tocar os nossos corações sem com que a gente se sinta humilhado. E eu tenho uma certeza que ele virava para aquela pessoa e ele fazia aquela análise, né, ali do espírito, identificando a causa daquela enfermidade, daquela lepra, daquela cegueira, né, daquela febre, daquele sangramento, daquela dor na alma. E ele ia lá no ponto e identificava. E eu tenho certeza que ele virava para a pessoa e falava, olha, trabalha a questão da inveja, trabalha a questão da inferioridade em você, muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de agir.
eu posso te auxiliar nesse momento, mas tem a parte que cabe a você, que é o seu esforço individual, é a sua vontade em querer mudar o cenário da sua vida, né? Porque Jesus, assim, ele é muito verdade, ele cheira a verdade, ele nos convida, como a Giovana disse, a questão de tirar as máscaras, né? Quantas vezes nós nos escondemos atrás de um cargo, atrás de um título, atrás de um bem material, atrás de um carro, e só que ali dentro a pessoa está destruída, mas ela ergue os ombros, infla o ego e se esconde atrás de coisas passageiras. E Jesus nos mostra que não é fragilidade a gente expor para ele ou para alguém que a gente confie os nossos pontos de fraqueza, de deficiência moral, assumir a nossa condição espiritual, que é inegável, que é de espíritos inferiores, é a nossa realidade. E como a Giovana disse, o processo evolutivo, ele é inevitável, mas ele é a passos lentos, a cada dia, a cada experiência reencarnatória, o espírito vai se despertando, ele vai acordando para uma questão que ele não enxergava ontem, mas hoje ele já enxerga, e aí ele vai buscando a se melhorar. E essa melhora, ela vai refletir, a melhora moral, ela reflete de forma direta na saúde espiritual e na saúde do corpo físico, né? A gente entende que todas as vezes em que nós alimentamos energias negativas, há um bombardeio no nosso corpo espiritual, e vai chegar um momento em que o nosso corpo, o nosso espírito vai ter que colocar para fora essa negatividade, e aí ela vai vir como? Vai chegar no corpo como uma enfermidade, né? E aí hoje a gente vê, cada época da humanidade tiveram as enfermidades que assolaram esse povo, essa humanidade, né? Hoje a gente tem aí infinitos diagnósticos de transtornos, de deficiência intelectual, de doenças degenerativas, de depressões, né? E por aí vai. A gente vê que a era em que a gente está vivendo está muito relacionado a essa questão interna, ao que eu alimento dentro de mim, o que eu faço das minhas energias. Eu tenho estudado a respeito das leis naturais para eu poder aprender a respeitar essas leis, né? Nem que seja assim por uma questão, olha, eu não quero ficar doente, eu não quero daqui a alguns anos estar acometida por um câncer agressivo, né? E às vezes a gente não para estudar, para buscar o porquê de tudo isso, o que causou isso em mim, o porquê que eu desenvolvi essa enfermidade em mim. E é importante a gente fazer essa autoanálise para a gente ir entrando nesse processo de autocura. Jesus, não é ele que vai curar a gente, ele nos mostra o caminho da cura, ele nos proporciona os recursos, o remédio que vai curar lentamente essa enfermidade, né? E aí, mas como assim, Nubia? Onde eu posso encontrar esse remédio? Estudando o Evangelho. Sim. Estudando o Evangelho, e eu falo estudar, não é ler, não é decorar, é você sentar, é tirar um momento para você e meditar, refletir a respeito da vivência, da experiência do Cristo aqui na Terra. Não havia necessidade dele vir encarnado em um corpo de carne, mas ele veio para ser mais pedagógico, para ser mais intenso, para facilitar o nosso cérebro ainda tão limitado a entender de uma forma mais simples e profunda essa vivência do Evangelho redivivo. E ele veio e viveu e plasmou e deixou toda essa energia viva, pulsante no planeta, né? Então, Jesus, o Evangelho está registrado no ar, na chuva, nos raios do sol, no mar,
nas árvores, nos animais, no céu, o azul do céu, a tonalidade daquele azul que nos remete, nos convida e vibra sobre nós. A paz, o amor, o convite à união, o convite ao respeito ao próximo. Jesus não exige que a gente se torne um ser iluminadíssimo de um dia para o outro, mas Ele nos convida às coisas simples do dia a dia. O respeitar a aparência do outro, o respeitar a realidade mental, emocional do outro, a respeitar a condição que o outro se encontra, até mesmo de ignorância, do desconhecer, do desentender de aspectos que às vezes a gente já entenda. Então é um convite constante à caridade, à compaixão, a empatia, que é tão importante, que a gente se colocar no lugar do outro. Olha a forma que eu me expresso, olha a forma que eu me direciono ao outro, olha a forma em que eu peço o meu encarregado. Eu quero ser tratado dessa maneira também? Eu quero ser atendida dessa maneira? Então Jesus, ele foi muito pedagógico e ele nos mostrou isso o tempo inteiro. Ele não obrigou ninguém a seguir ele, a aceitar o evangelho redivivo. Ele respeitou a escolha, a realidade de cada um, mas ele veio para aqueles que já estavam preparados para poder receber ele no coração. E a gente vê que a grande multidão que acompanhava Jesus eram os estrupiados, eram os enfermos, eram aquelas pessoas que já estavam calejadas pelo sofrimento que elas mesmas causaram na sua própria vida, e elas queriam sair daquela situação. Maria Madalena já estava cansada daquela vida sofrida, daquela vida desgastada e humilhante. E ela chega e ela ouve falar do Messias e ela dá um jeito de chegar até ele. E é um dos reencontros, para mim, eu diria que é o mais puro, porque ela chora lavando os pés de Jesus, e os pés de Jesus eram empoeirados, eram cheios de calos. Os pés de Jesus eram pés machucados, porque ele andava a pé, quilômetros e quilômetros, atendendo, auxiliando, amparando, curando. E aí ela pega o seu cabelo, o seu véu e seca os pés de Jesus. Olha que gesto mais... É uma alma muito nobre para fazer uma coisa dessa. E o principal, ela fez tudo isso com muita pureza, com muita sinceridade. Ela se rasgou ali naquele momento através das suas lágrimas, colocando para fora, colocando nos pés de Jesus, literalmente, toda a chaga, toda a dor que dilacerava a alma dela. E Jesus simplesmente a acolheu com todo o amor, sem julgamento, sem indiferença, sem frieza, mas ele acolheu. E ele, com a profundidade espiritual de enxergar e sentir as pessoas, ele soube da profundidade daquele reencontro com Maria Madalena. Sim. E engraçado a gente lembrar aqui o que nós temos aí vários caminhos, né, que levam a esse autoconhecimento. É muito profundo isso que você fala, porque quando a gente precisa enxergar com sensibilidade o que envolve a nossa vida, né, o que envolve os nossos processos. Às vezes eu fico me perguntando quantas vezes nas curas em que o Cristo fez, ele realmente precisava perguntar o que a pessoa queria, né? Ele sabe, ele conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, mas quando a gente fala nesse processo de verbalizar, não só uma metáfora, mas no sentido de reconhecer o que eu preciso mudar, né? Então, nesse sentido de se envolver, de olhar para a vida com mais profundidade, de olhar todos os ensinamentos, a gente entender sem esse véu o que eu preciso mudar, né? O que eu tenho que fazer esse processo de mudança, porque assim se torna
torna mais fácil. O Cristo não vai negar nenhuma cura, mas eu preciso saber o que eu quero. Quando ele pergunta para o cego: o que queres que eu faça? O que queres que eu cure? Era óbvio para todos ali que o cego queria ser curado. E se ele não quisesse? Né? E se ele quisesse uma capa nova para poder pedir mais fácil? E se ele quisesse estar envolto ali numa situação diferente, usando ainda da cegueira para sobreviver? Cada um carrega o seu tesouro interno, né? E a gente tem um grande diferencial na doutrina espírita, que é ter Jesus como guia e modelo. Podemos adorá-lo, né? Sempre lembrá-lo dele de forma gloriosa, mas a essência maior é ter ele como guia e modelo. E tudo isso que você explanou nos mostra que de dimensões extremamente superiores o Cristo veio para se fazer carne e habitar entre nós, trazendo o exemplo para sermos guiados por ele. Então essa necessidade de ver onde nós estamos tropeçando com mais facilidade, onde nossas atitudes não são as mais corretas possíveis, dentro de um planejamento evolutivo, né, gradual, é importante para que a gente entenda a necessidade de se curar. Quando eu lembro, você falando de Maria Madalena, que é excepcional, lembro de Zaqueu, né, que naquela situação ali nunca precisaria, no sentido material, buscar pelo Cristo, né? Mas vivia situações já onde percebeu que necessitava tratar a moral, já que o externo que ele envolvia já o supria de todas as formas, né? Fico imaginando como seriam os filhos de Zaqueu, por exemplo. Poderia brincar com as outras crianças? Toda a sua família era julgada, né? A gente sempre vê o lado ali do cobrador de impostos, do que tinha grandes patrimônios, mas a gente precisa enxergar o por trás ali de tudo, que foi o que realmente levou a procurar o Cristo, a subir naquela árvore, né? Andar por várias vezes, tantos caminhos, buscando uma forma de enxergá-lo. E aí, de última instância, ele sobe na árvore para enxergar o Cristo, e o mesmo retorna da caminhada, ele desvia o caminho e diz a Zaqueu que naquela noite passaria a jantar com ele. E o que será que passou na cabeça de Zaqueu naquela hora, né? Eu pergunto, o que será que faríamos nós se Jesus falasse: vou para sua casa hoje, viu, jantar? Ele deve ter pensado, né? Meu Deus, eu não mereço o Cristo na minha casa. Olha o tanto que é interessante a gente refletir de forma mais profunda nas passagens. Sim. Que a gente consegue enxergar aspectos que às vezes só lendo a gente não percebe. Não vê essa empatia de se colocar no lugar, né? Será que ele se sentiu merecedor naquela hora? Porque ele foi com tanto gosto ver Cristo e ele falou: hoje eu vou para sua casa. Prepara ali uma sopinha, uma jantinha que eu vou para lá. E se Zaqueu naquele momento tivesse falado: não, eu não mereço o Cristo na minha casa. Não, eu sou pecador, eu sou um cobrador de impostos, eu tenho vários defeitos. Nossa, eu preciso de curas assim extraordinárias, assim, de pergaminhos. Não, hoje não, Jesus. Hoje você não vai. Se a gente não se enxerga com luz e com brilho, se a gente não se enxerga parte, semelhança do Criador, a gente não deixa o Cristo entrar. Mesmo que ele deseje. Muito bem colocado. Isso aí, o papo tá muito legal, tá chovendo de participação aqui com a gente, e eu quero, ouvinte, chamar a sua participação. Mande aí o que precisamos fazer para manter a saúde espiritual. Participe com a gente no 99206-3993. Tá chegando um monte de participação aqui. A gente vai pro intervalo rapidinho e na sequência eu vou ler todas para vocês. Manchester FM. Vamos pro intervalo rapidinho. Na volta tem mais bate-papo com a Jordana, com a Núbia, Beth Botosso e o Roger Pires com o Evangelho em 1 minuto. A gente volta já. Manchester FM. Estamos de volta com o programa Sementes de Luz. Agora são 7 horas e 31 minutos. Vamos começar aqui com as nossas participações. Eu começo com a primeira de uma grande amiga que mandou aqui no WhatsApp da rádio, a Heloísa Issa, lá do Andracel Center. Ela parabeniza aqui a rádio, né, pela oportunidade da gente estar falando, né, de espiritismo aqui. E falando que o programa tá lindo, né? Eu agradeço aqui as nossas colegas Núbia e a Jordana, que está aqui hoje com a gente, né? Fazendo o programa e abrilhantando aqui o nosso programa. Também chegou mensagem
é da Dona Zilda, lá do Lar Espírita Francisco de Assis. Mensagem maravilhosa. Parabéns pela escolha do tema. Obrigado, Dona Zilda. O Djalma Lima. Olá, boa noite. Tema muito bacana, levado de forma leve e com muita sabedoria. Um grande abraço a todos. Obrigado, Djalma, pela sua participação aqui com a gente. A Rosa, lá do Lefa também. Boa noite a todos os irmãos. O programa, né, está excelente. Abraço a todos. E chegou um áudio aqui, vamos ouvir? Quem mandou foi o Seu Divino Celestino. Olá, Seu Divino, boa noite. É preciso considerar que Jesus, como médico das almas, ele na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, questionado pelo nosso codificador, o Espírito da Verdade respondeu que Jesus é o ser mais perfeito que habitou aqui no nosso planeta. Então deveremos ter o Cristo em nossa vida como o nosso exemplo, a nossa maneira de aceitar, a nossa maneira de ver as suas passagens, os seus ensinos, para poder cada vez mais curar as nossas enfermidades do corpo e do espírito. Esta é a minha opinião para o programa Sementes de Luz. Obrigado, Seu Divino. E a sua opinião é muito importante pra gente, a sua participação, viu? Muito obrigado. Também chegou mais uma participação aqui, é a Luzia. Olá, Luzia, boa noite. Oi, gente, boa noite. Estou ouvindo o programa e para responder essa pergunta, acredito que sempre a gente mantendo o equilíbrio, não deixando os sentimentos ruins ocupar em nosso coração, para não chegar a atingir o perispírito, e assim manter nosso corpo sempre, esse corpo, nossa mente sempre saudável. Obrigado, Luzia, pela sua participação aqui com a gente. Isso aí. Chegou uma aqui agora, ó, do Eduardo Antônio de Moraes, lá do bairro Vivian Park. Boa noite. A minha opinião sobre o que precisamos fazer para manter a saúde espiritual é vigiando os nossos pensamentos a todo momento. Um abraço a todos, estou ouvindo o programa, muito bom. Obrigado, Eduardo, pela sua participação, tá? Também aqui com a gente. Também a Maria das Graças, do bairro Jundiaí, o Paulo Henrique, da Vila Jaiara, a Sônia Almeida, do bairro Boa Vista. Isso aí, pessoal, vamos participando. A gente vai voltar agora no estúdio com a Núbia mais a Jordana e daqui a pouco a gente vem com mais participação. Núbia e Jordana, o Evangelho de Jesus é um verdadeiro remédio para a alma. Quando abrimos as páginas sagradas, encontramos bálsamos de consolo e esperança. Quais ensinamentos do Cristo vocês destacariam como curativos para as dores morais que tanto nos aflige hoje? Muitas, né, são. Acho que a gente tem que ir se afeiçoando a essas curas, essas, como fariam os remédios, né, deixados por ele. Mas a fé é uma delas, né, importante, trabalhar a nossa fé, entender o que é fé, né, não é só acreditar naquilo que eu não vejo, mas sentir e desejar aquilo que eu busco, também é ter fé. Trabalhar o perdão, um grande desafio hoje em dia, né? Com tantos históricos, com tanta coisa que a gente precisa melhorar em questão de relacionamentos, nós temos o perdão, uma chave importante, né? Nesse sentido de nos buscarmos interiormente, entender que feridas que foram colocadas ou que vivenciamos, elas podem ser minimizadas, podem ser dissolvidas de alguma forma à medida que a gente entende o porquê de estarmos vivenciando elas e trabalharmos aos poucos esse perdão. São remédios importantes para que a gente possa vivenciar esses momentos e trazer essa cura de forma efetiva, não só no corpo, né, mas principalmente no espírito, nas nossas questões mentais, porque são elas as principais que nos levam ao progresso, né? Trabalhando essa visão de que estamos aqui para o progresso, nós vamos entender que muitas das coisas que afligem o nosso corpo físico também são motivos da nossa redenção, né? Verdade. É verdade.
Eu, assim, é igual como a Giovana disse, as máximas do Cristo todas são essenciais. Eu vou puxar uma aqui que eu acho ela assim todas são importantes, mas é a questão do amar a si, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, né? E a Jordana falou de um aspecto aqui que é o perdão, né? A gente aprender a exercitar, a liberar perdão é um ato de alto amor, né? E a gente às vezes acha assim que temos que amar o próximo, mas eu só vou aprender a amar o próximo a partir do momento em que eu começar a desenvolver o alto amor. Às vezes esse tema ele é até um pouco polêmico, porque as pessoas pensam assim, mas amar a si primeiro é egoísmo. Não é. Eu sou o ponto de partida. Como que eu vou dar amor sendo que eu desconheço o amor, sendo que eu não me amo, sendo que eu não me respeito, sendo que eu não libero perdão, né, para ficar aí carregando mágoas, rancores e futuramente transforma essas dores em uma enfermidade. Então tudo aquilo que eu tenho dentro de mim é o que eu vou oferecer para o meu próximo. Então se eu começo a atentar para o que eu sinto em relação a mim mesmo, né, eu tenho sentimento de inferioridade, eu sou uma pessoa que se irrita com muita facilidade, tá? Eu preciso trabalhar isso em mim, dentro de mim primeiro, porque senão por todos os lugares que eu passar, eu vou ferir as pessoas, eu vou ser grosseira, eu vou ser irritante, eu vou ser inconveniente, eu vou magoar as pessoas, né? Então é sempre assim, a gente acha que o ponto de partida é fora, mas é sempre dentro. E eu, se quero oferecer algo de bom, eu preciso alimentar, eu preciso regar essa semente, adubar essa semente interna, para que eu consiga externalizar. Né? Tem uma expressão que eu acho ela muito real, que é assim, pessoas que estão se esforçando em autocura, por onde elas passam, elas deixam luz de cura. A pessoa que ainda está no desequilíbrio, por exemplo, a pessoa que tem a necessidade de diminuir o outro, de humilhar o outro para poder se sentir grande, olha que aspecto de desequilíbrio é esse. Essa pessoa acha que ela vai chegar aonde? Se comportando dessa maneira. Futuramente pode desenvolver alguma doença, né, na parte mental, pode desenvolver uma depressão, porque cada lugar que eu chego, se eu deixo energias que ferem, quem que é a pessoa primeira que está sendo ferida? Eu mesma. Então eu preciso desenvolver esse alto amor, esse alto respeito, né? É tratar o outro, aí a gente vai ampliando, ramificando esse fio de luz. Amar a si, aí a gente começa a reconhecer a grandeza de Deus, o quanto Deus é supremo, e aí depois a gente consegue enxergar Deus dentro e no nosso próximo, nas pessoas ao nosso redor, e aí a gente já vai começando a desenvolver um respeito, a entender a condição do outro. Por quê? Porque eu também olho para mim e vejo as minhas dificuldades, né? As minhas limitações, a dificuldade que eu ainda tenho de seguir todos esses mandamentos de Cristo, né? Que Ele trouxe para nós, porque não é fácil, né? Teve até ali uma mensagem que o Diego leu, né? De uma pessoa participando a respeito da educação mental. Gente, para mim é muito difícil, é um desafio diário constante, porque como eu sou um espírito inferior, então o que sempre aflora? Inferioridade. E aí você percebe, meu Jesus, me ajuda a controlar esse sentimento, porque eu não quero expandir ele além de mim. Né? Então, eu tô no trânsito, aí eu vou xingar, eu vou passar na frente do outro, eu vou arrumar uma confusão com o outro. Então, tudo isso a gente tem que ir trabalhando esse autocontrole, essa questão de dar nome, verbalizar
também as nossas emoções. Sim. E perguntar para si, olha, por que eu sou tão nervosa? Por que eu sou tão ciumento? Por que eu sou tão arrogante? Por que eu sou tão orgulhoso? Como que foi a sua infância? Como que tem sido a sua vida? Como que tem sido os papéis que você tem desempenhado nos lugares onde você tem passado? O que você sente em relação a você? É o que você vai sentir em relação ao outro. Muitas vezes a gente tem uma facilidade assim gigantesca de julgar o outro, de nomear as fragilidades do outro, e a gente se esquece que a psicologia profunda, ela nos diz que aquilo que a gente rejeita no outro, aquilo que a gente enxerga de ruim no outro, eu simplesmente estou refletindo no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Olha, por isso que Jesus falava para a gente não julgar, né? Para a gente ter esse cuidado, porque julgar o que está fora é muito fácil. Agora, trazer o olhar para dentro e assumir quem a gente realmente ainda é mais desafiador. E nem sempre o nosso orgulho permite isso. A gente às vezes se acha superior ao outro, se acha mais inteligente, mais capaz, mas a vida o caminho não é esse. É necessário que a gente reflita a respeito dos conceitos que a gente tem dentro da gente, a respeito das verdades que a gente tem dentro da gente, para a gente deixar de se equivocar tanto em relação à realidade da vida. E é um grande desafio isso, né? Porque a gente fala que deve ser dessa forma, mas reconhecer aquilo que a gente tem que mudar dentro de nós é um movimento muito grande. Porque eu realmente preciso aceitar que eu xingo no trânsito. O que a gente tende a fazer, né? Terceirizar as nossas dores. Terceirizar, não foi ele que me fechou. Não, mas a minha mãe, você não convive com a minha mãe, você não sabe o que é conviver com a minha mãe, né? Mas meu filho me tira do eixo, meu filho e tal. Então a gente terceiriza essa dor, sendo que a gente deveria ter um olhar de empatia a todos e parar de tampar o sol com a peneira. É aquela história, não divulga, não precisa pôr no outdoor, mas enxergue as suas necessidades de mudança, porque senão a gente vai estar sempre culpando, terceirizando e não enxergando o grande potencial que nós temos de mudança, porque nós somos capazes disso, a partir do momento que a gente faz esse movimento para o caminho da mudança. E aí, voltando à história do Zaqueu, por exemplo, se ele não enxergasse que ele era merecedor, o Cristo não teria ido até a casa dele. Assim é conosco, se a gente não enxerga que temos defeitos, como todos, que estamos num processo de progresso, como todos, cada um no seu momento, aquele que você julga tanto, aquele que você acha que está inferiorizado em algum sentido, ele está no momento certo do progresso dele. Ele vai progredir? Vai, porque é a lei natural para todos. Hoje nós estamos em tal situação, outras pessoas em outras, né? Então esse amor que reflete em nós mesmos, como você disse anteriormente, o alto amor, o alto perdão é de extrema importância para que a gente enxergue que vamos errar, mas somos merecedores de nos curar, somos merecedores de enxergar onde são as nossas fraquezas e permitir que o Cristo entre em nossa casa, porque há dores registradas em nosso corpo físico, feridas registradas em nosso corpos espirituais, as quais a gente tem que trabalhar nessa vida. Não é fácil, não. São muitas memórias. São muitas memórias. Então há necessidade de se reconhecer isso. Talvez a gente não consiga sozinho. Olha, Jordana, eu realmente percebi que eu tenho esse grande desafio, essa grande dificuldade, não estou dando conta. Então vamos buscar ajuda. Há profissionais, há casa espírita, né? Há gente fazendo divulgação de todas as formas de tratamento dentro de redes sociais, dentro de locais de comunicação. Eu preciso dar o primeiro passo, né? Senão, como vai fluir? Por isso Cristo perguntava, o que você quer que eu curo? Porque eu preciso saber aonde eu preciso dessa necessidade. Ele vai deixar de curar? Não, todos os dias há energias, há convites, há
a espiritualidade trabalhando em nós essas necessidades e essas mudanças, mas vai se tornar mais fácil, mais palpável, né? Mais leve, caminhar para esse progresso, né? Identificando as nossas fraquezas. Quando a gente chega ali na casa espírita em busca do passe, do tratamento espiritual, a gente precisa sentar ali e pedir, saber o que eu vou pedir, o que eu preciso trabalhar naquele dia que eu fui ali, né? Seja uma falta de energia, seja um alinhamento, seja as fraquezas, seja a dificuldade familiar, mas se eu continuar achando que é o meu filho que tem que mudar, que é meu esposo que não trata direito, que é eu não vou ter a cura, porque eu estou terceirizando, então é meu filho que tem que ir lá, né? As pessoas que têm que ouvir isso não estão aqui. Né? Quantas vezes, nossa, essa palestra era para fulano, meu Deus, tinha que ter mas quem tá lá ouvindo? Né? Eu. Há sinais ali de que alguém deveria estar assistindo, né? Então esse reconhecimento, esse tirar esse véu, né? Essa máscara, sentar, ser franco com Cristo. Eu preciso disso, daquilo, não aguento mais, não consigo sozinho, eu preciso da sua ajuda. E eu tenho certeza que isso vai começar a fluir, porque eu já vivi experiências nesse sentido, né? De não suportar mais e tem dor chegar. Que a gente não sabe lidar com ela. Não sabe. Né? Tem nós internos que a gente não sabe, meu Deus, de onde que veio isso? O que é isso? Mas eu quero tratar, porque isso está me sufocando, né? Isso está me tirando a vitalidade para o dia a dia. E essa questão interna, ela reflete assim de uma forma muito profunda na nossa energia, sim. no nosso humor, tudo, né? Nas nossas frequências energéticas, porque aí já nos liga ao mundo espiritual. Sim. Esses dias eu vi uma frase assim: existem corpos saudáveis, extremamente saudáveis em mentes doentes, e corpos e mentes doentes em corpos extremamente saudáveis, né? O que quer dizer isso? Que às vezes você tá ali no meio de uma multidão, no Maldivas, e sua mente não tá boa, né? Seu espírito não tá em conexão. Então não é o lugar, é quem você é com você mesmo, quem que você tem buscado ser, quem que você tem trabalhado em se desenvolver, né? E qual a conexão que você tem feito com a sua espiritualidade no intuito de se melhorar, de fazer esse progresso. É verdade. Isso aí, pessoal, agora são 7 horas e 49 minutos. Nós vamos ao vivo, né? Até uma casa espírita, como a gente faz todos os domingos, até o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o INSEB, onde o Aulus Dias Pereira está lá falando de a cólera. Vamos ouvir um trechinho? Para mim é uma grande oportunidade estarmos aqui mais uma vez reunidos. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, estou sem retorno aqui. Mas tudo bem, se vocês estão me ouvindo é importante, né? Então, para mim é uma grande oportunidade estar mais uma vez aqui reunido nessa casa que há tantos anos vem desenvolvendo esse trabalho de conforto, de consolo nos nossos corações. Um hospital que ajuda, nos acolhe e abençoa sempre aos necessitados que aqui procuram, né? Que então possamos abrir os nossos corações despertos para o bálsamo do Evangelho e que as sementes de luz possam ser implantadas em nossos corações. Meus amigos, quando nós olhamos para a história, é possível percebermos que a cólera, a cólera propriamente dito, ela foi um grande problema. Foi um problema individual, tornou-se um problema social, e ela sempre deixou marcas profundas, marcas que muitas vezes atravessavam ou atravessaram gerações. Essas marcas muitas vezes mudaram o rumo de pessoas, elas mudaram o rumo de sociedades. As atitudes coléricas, como nós podemos dizer no plural, muitas vezes elas são incontroladas. E quando não controladas, elas tornam-se incêndios, verdadeiros incêndios.
Incêndios que queimam por dentro, queimam a nossa alma. Incêndios que corroem relações, destroem lares, desfazem laços humanos. Manchester FM. Isso aí, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem a agenda da semana com a Beth Botoso, o Evangelho em 1 minuto com o Roger Pires e a gente volta já já. Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com o programa Sementes de Luz, agora são 7 horas e 57 minutos. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, o Lucas Emanuel, lá do Setor Sul, a Ana Cláudia, do bairro São João, e tem uma aqui de Goianápolis, o Carlos Eduardo. Obrigado, Carlos, pela sua participação. E eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o aniversariante da semana, que foi o Elcival, lá do INSEB. Na última sexta-feira ele fez aniversário. Parabéns, Elcival. Um abraço também para o seu Zilmar, para Heloísa Issa, para Soninha, para Dona Zilda, para o Marcos Paiva e a sua esposa Eda, o Laésio da LG Compressores, Sudário da Carrocerias Ideal. Esses são os nossos apoiadores do nosso programa Sementes de Luz. Agora, pessoal, vamos ver, né, a agenda da semana, o que tem aí na agenda da semana. Por isso, nós vamos chamar a nossa amiga Beth Botoso, que estava curtindo férias, estava na praia e nesse domingo ela está de volta. Olá, Beth, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester FM. Após uma semana de descanso na praia, é um prazer estar novamente com vocês no programa Semente de Luz. E veja nessa semana nossa agenda de atividade. Confira nossos eventos. Na segunda-feira, dia 20, Marcos Rezende fará uma palestra sobre amor e renúncia no Centro Espírita Allan Kardec. Na terça-feira, dia 21, o Eduardo de Aguiar Rezende estará fazendo uma palestra sobre leis morais no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta-feira, dia 22, venha escutar uma poesia com o senhor Eurico Diniz no Centro Espírita Maria Dolores. Também na quarta-feira, dia 22, a Rose Carla fará uma palestra sobre a verdade que liberta, conhece-te a ti mesmo, no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 24, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Rui Meirelles vai falar sobre o tema Planejamento Espiritual. No sábado, dia 25, Sérgio Damião nos convida a refletir sobre Kardec, o Arauto da Verdade, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. No domingo, dia 26, Gerson Almeida apresenta o tema Há muitas moradas na casa do meu pai, no Centro Espírita Irmão Abrão. E também no domingo, dia 26, encerramos a semana com muita inspiração. Calcide Sarroriz falará sobre o tema A Lei de Amor, no Centro Espírita Eurípides Berçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. É com você, amigo Diego. Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente. E quem chega agora é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em 1 minuto. Boa noite, Roger. Olá, boa noite, meus amigos, ouvindo aqui o Sementes de Luz, mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho do nosso Evangelho, falar um pouquinho de Jesus, né? E refletirmos juntos. O tema de hoje, Jesus, o médico das almas. A expressão Jesus, o médico das almas, refere-se à sua função de curar não apenas doenças físicas, mas principalmente doenças espirituais.
como o egoísmo, o orgulho, a vaidade e o ódio. Aliás, doenças que nós temos toda a sintomatologia, não é verdade? Ele é visto como um curador e mestre que oferece alívio e redenção através de seus ensinamentos, especialmente o perdão e o amor ao próximo. E age como um grande consolador para os sofredores e necessitados. Então, busquemos sempre a Jesus. Ele veio para os doentes. E se nós estamos aqui, Ele veio por cada um de nós, não é? E vamos sempre recorrer a Ele, que nos traz oportunamente o medicamento para as nossas dores, para as nossas mazelas. Vamos refletir sobre isso e uma ótima noite. Obrigado, Roger, pela sua participação aqui com a gente nesse domingo. Agora, partindo aqui para o encerramento, vamos com a nossa mensagem. Ouvinte, em todos os tempos, Jesus tem sido o médico das almas. Enquanto muitos curavam os corpos, o Cristo se dedicava a curar os corações feridos, as consciências cansadas e as vidas em desalento. Nas páginas do Evangelho, encontramos o Mestre dizendo: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso está em Lucas. E é assim que ele continua a nos chamar todos os dias, chamando-nos à cura verdadeira, aquela que nasce de dentro para fora, que restaura a paz, o perdão, a fé e a esperança. No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que os sofrimentos são remédios da alma e que Deus, em sua infinita bondade, nunca nos envia dores em vão. Cada lágrima é um convite ao aprendizado, cada dificuldade é uma oportunidade de cura interior. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, dizia que a dor é a bênção que o Senhor envia para o despertamento das criaturas adormecidas para o bem. E é verdade, porque cada lágrima que cai é uma prece silenciosa, que sobe aos céus pedindo cura e esperança. Deixa, portanto, que Jesus te toque o coração. Ele não receita comprimidos, mas paz, não promete ausência de lutas, mas presença constante de amor. Hoje, permita que o médico divino entre na sua vida e onde houver dor, ele colocará consolo. Onde houver solidão, ele trará luz. Confie, ore, espere. O Cristo, médico, continua passando entre nós, invisível aos olhos, mas presente em cada gesto de amor, em cada palavra de consolo e em cada coração disposto a recomeçar. Jesus, o médico das almas, aquele que conhece as dores que o mundo não vê e que continua curando como o bálsamo eterno do seu amor. Agora são 8h05 em ponto. Com o coração cheio de gratidão, nos despedimos aqui das nossas irmãs Jordana e Núbia. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Espero que a gente tenha construído aí uma mensagem importante, de compartilhar com Cristo o nosso jugo, E assim as coisas vão se tornando mais leves. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez também eu quero agradecer por essa oportunidade, de mais uma vez refletir a respeito de Jesus, dentro e fora de nós. Agradecer a espiritualidade amiga por todo o amparo, por toda a assistência, por todo o bálsamo que cada um de nós recebemos nessa noite de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Núbia. Pessoal, no próximo domingo nós vamos ter a presença aqui da Alice Eliane e o Luiz Miguel. Então não perca, hein? No próximo domingo, às 7h. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. E o programa Semente de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos nos próximos domingos, às 7h, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. Você fica agora com meu amigo Leonardo Gonçalves e o programa Tô na Noite.
Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. No meu rádio, só dá Manchester. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis, luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis.
Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 15h, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.